Êxodo, capítulo 26. Vamos começar pelo versículo 1. Êxodo 26, versículo 1. Olha o que está escrito aí. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E nelas mande bordar querubins. Tá? Estou lendo certo? Estou. Versículo 3. Prenda 5 dessas cortinas internas, uma com a outra, e faça o mesmo com as outras 5. Pula para o 5. Faça 50 laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto. É só para você ler e você entender depois a ideia. Vai para o 7. Com um total de 11 cortinas internas de pelo de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. Versículo 11. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas fachadas para unir a tenda como um todo. 15. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento, por 70 centímetros de largura, 17, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Versículo 19. E 40 bases de prata, debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Numa outra versão está escrito assim: faça tudo isso para o tabernáculo com esmero, com cuidado, tá? Eu queria que você fechasse agora os seus olhos e ore comigo. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que Tu tens feito por nós, Senhor. Nos ajuda agora, que essa mensagem venha aos nossos corações, Senhor. Que ela seja, Senhor, significativa para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na outra versão, está escrito assim: as farás de obra esmerada, né, com cuidado, né, com capricho. Isso no versículo 1, né? Mas a segunda observação que eu vou fazer é a que eu quero ressaltar, né, essa noite, dar a tônica da mensagem em cima dessa informação. Deus fez com detalhes aquele tabernáculo que era provisório. Aquele tabernáculo durou, né? Ele durou 40 anos. Foi o tempo deles estarem no deserto. Entraram na Terra Prometida, não era mais para ser aquele tabernáculo, né? Algum tempo depois, ele ficou um tempo ainda, mas algum tempo depois, Davi sentiu no coração de fazer algo diferente, porque o tabernáculo de Davi já não era esse tabernáculo, tá? O famoso tabernáculo de Davi não era esse tabernáculo. E ele queria fazer algo melhor, algo que fosse fixo, e não algo provisório. E aí, nós sabemos, tiveram pelo menos 3 templos, né? Um na época de Salomão, foi o primeiro, um na época de Neemias, e outro na época dos Herodes, né? Que era o templo de Herodes, que foi o maior de todos, etc. Só que eles eram provisórios, eles foram destruídos. Deus não permitiu que mesmo o herodiano, né, o de Herodes, o último, ficasse de pé. Hoje só tem o Muro das Lamentações, que é uma parede do tabernáculo. É a única coisa que tem lá. Do tabernáculo, desculpa, do templo. É a única coisa que tem lá. Mas tudo de Deus foi planejado, projetado, pensado. Tudo foi dessa forma. Você pode ver a natureza, você vê que detalhes que Deus, né, se preocupou. Que coisa maravilhosa. Então, tudo de Deus é planejado. Tudo é planejado. Mas nós, seres humanos, temos, né, como resultado de alguns produtos, produtos esses que não são perfeitos, como os de Deus, mas que também são projetados, planejados, e nós, seres humanos, né, achamos que se algo não funciona bem, a gente pode dar um jeitinho, né? Então, as coisas, né,
às vezes não funcionam bem e a gente quer dar um jeitinho. A gente pensa assim em encaixar coisas, né? Em algumas profissões a gente chama isso de fazer uma gambiarra. Quem conhece esse termo? Alguns conhecem, muito bem. Vamos fazer uma gambiarra significa, vamos dar um jeitinho. Gambiarra, hein? Fazer um gato também, isso. Vamos fazer uma gambiarra, vamos dar um jeitinho, vamos fazer um gato aqui para funcionar. Então a gente muitas vezes pensa assim, a gente age dessa forma, né? E aí eu pergunto, você já pensou em fazer um gatinho na sua casa com eletricidade? Não faça. Não brinque com eletricidade nem com gás, né? Então, sabe, mas às vezes a gente pensa em botar uma peça onde não deveria. É porque não está funcionando direito. Coisas que não foram projetadas para estar ali, né? Por exemplo, tem pessoas que por pura ignorância, quando o seu quadro de luz está com disjuntor, né? Toda hora abrindo, impedindo, né, a luz de ficar ligada, quando esse quadro de luz está toda hora com o disjuntor abrindo, o que a pessoa faz? Põe um fio, vai passando o disjuntor, ele está avisando, tem alguma coisa errada. Aí a pessoa vai lá e faz um gato, né? Ela passa, isso é a pior coisa, isso pode causar um incêndio. Porque, não sei se você sabe, mas hoje os disjuntores, eles abrem por temperatura ou por corrente elevada, né? Então, isso aí é bom para você. Se você está tendo um disjuntor desarmando, chame um eletricista, porque alguma coisa está errada. Mas as pessoas querem dar jeitinhos, né? Botar um fio, por favor, nunca faça isso. Juntar os dois, a gente chama de borne, né? Os dois terminais de um disjuntor com um fio, não faça isso. Sua casa pode pegar fogo, né? Então, é melhor você ficar no escuro, esperar o eletricista, do que você fazer isso. Mas, sabe, as pessoas pensam em fazer esse tipo de coisa, né? O disjuntor foi projetado para aquele sistema. E aí você pensa, não, eu vou fazer isso aqui. Por exemplo, você tem um carro Xing Ling. É o meu carro, né? Eu tenho um carro que é Xing Ling, né? Na verdade é o carro do Ricardo, não é meu. Mas é Xing Ling. E aí você tem um carro Xing Ling com uma suspensão dura de danar, né? Então ele entra no buraco, parece que você sentiu o buraco na sua testa, né? Porque ele dá uma cacetada, ele é duro. Ele foi projetado assim, né? E aí você pensa assim, eu tenho que fazer alguma coisa para esse carro ficar mais macio. Quando é a própria revendedora, isso aconteceu no nosso caso, né? Eles trocaram um pneu por um outro de um aro maior, mas foi eles que trocaram, eles sabiam o que estavam fazendo. Realmente melhorou muito, né, o carro. Mas você não pode fazer isso. Você não pode pensar assim, não, eu vou fazer o seguinte, esse carro tem uma suspensão muito dura, está batendo no buraco, eu sinto aqui dentro, eu vou trocar o amortecedor do carro. Eu vou trocar o amortecedor do carro, que isso aí vai melhorar a situação. Ou então, não, eu vou trocar a mola do carro. Eu vou trocar o aro do carro. O que aconteceu? O que acontece? Você quer trocar o aro, a mola, o amortecedor. Então você troca a peça achando que aquilo é bom. Você troca a tala, né, a largura do pneu. Gente, o carro foi projetado para aquilo. Você não pode sair trocando, a não ser que a fábrica diga que possa, né? Você não pode sair trocando, né? Não está certo fazer isso. Pode dar muito errado, pode tirar a estabilidade do carro, pode acontecer um monte de coisa, pode dar uma zebra danada. Será que você faria uma coisa dessa? Eu espero que não faça isso, né? Você tem que saber que existe um projeto, assim como Deus fez, né, um projeto para nós, para a nossa vida. As coisas têm projetos, sabe? Você não pode mudar isso, porque isso não está certo. Porque as peças que estão lá foram projetadas para estarem lá. Se o carro era duro, é porque na China não deve ter buraco, não deve ter quebra-mola, porque olha, saindo daqui com ele, quando você esquece um quebra-mola,
ele dá uma pancada que você sente, né, na nuca, né? Mas eles foram projetados, essas peças, né, não eles, elas foram projetadas para atuar juntas. Você não pode tirar uma, sacar uma mola e botar uma outra mola porque vai ser mais macia. Não pode fazer isso. Não faça isso. Porque se você fizer isso com uma das peças, ele vai começar a funcionar pior do que antes. A roda, ela pode passar, por exemplo, a bater, né, naquele compartimento dela, começar a bater em cima. Você pode botar um amortecedor mais leve, e ao invés de você sentir a pancada no quebra-mola, começar a bater o chão, porque o amortecedor vai levar o carro para cima e tudo que sobe desce, né? Ele vai para cima e pô! E o carro não foi feito para aquilo. Ele tem uma altura calculada, ele tem uma reação calculada para todas essas coisas. Sabe, a gente não pode chegar e começar a dar jeitinhos. A gente não pode fazer isso. Você não pode chegar e arriar o carro, ou levantar o carro, porque ele foi projetado para aquilo. As coisas não funcionam dessa forma. As coisas que nós temos, nós não podemos ficar fazendo gato, trocando partes, trocando peças, sem que elas sejam testadas, que elas estejam dentro de um projeto, né? Então, você não pode, a não ser que você mude todo o projeto. Isso acontece. Os carros que são rebaixados, né, eles mudam o projeto do carro. Eu não sei se o projeto é testado, né, se é bem projetado, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Aqueles carros que são arriados, eu não sei se quem faz aqueles projetos é um cara bom, mas ele pelo menos é projetado para aquilo, né? Sabe? Mas nós não podemos fazer isso nem nas coisas que nós temos na nossa casa, na nossa vida, e nem na nossa própria vida. Nós não podemos dar jeitinhos, nós não podemos fazer isso. Não adianta nós termos uma parte da nossa vida funcionando bem e a outra não. A gente não pode ter partes funcionando bem, nós somos um conjunto. Nós não podemos simplesmente ter uma parte boa e uma ruim. As coisas têm que funcionar como algo completo, algo inteiro, algo que se completa, algo que interaja. Nossa vida é assim. Nós temos que ser ajustados. Nós somos 3 em 1. Corpo, alma e espírito. E essas 3 coisas têm que ser ajustadas. Você não pode querer ter a sua vida espiritual maravilhosa e a sua vida emocional lá no buraco, né? Ou a sua vida física lá no buraco. Não pode ser assim. Eu não posso sacrificar qualquer uma das 3 coisas, porque essas peças que somos nós, elas funcionam interagindo umas com as outras, né? Se você levar, por exemplo, um casamento, não adianta no casamento ter muito dinheiro e não ter amor e não ter um lugar para morar. Não adianta, você tem que ter um complemento. Tudo é assim na nossa vida. Mas muitas vezes a gente tenta dar jeitinhos. A gente se especifica em algo, né? Se especializa em algo e o resto explode. E isso é uma temeridade para a nossa vida. É uma temeridade. Nós temos que ter todas as coisas atuando de uma forma condizente. Nós precisamos disso. E eu digo mais para você. Não só internamente, mas externamente, eu não posso ter uma vida dupla ou tripla. Eu estou falando dupla ou tripla porque eu tenho minha vida em casa, minha vida na igreja, minha vida no trabalho. E aí elas não são condizentes. Eu não posso. Elas têm que ser condizentes. É tudo parte do projeto de Deus para nós. Nós somos parte desse projeto e a nossa vida, né, foi projetada por Ele. Nós temos que ser por inteiro. Nós não podemos chegar e tentar ajeitar uma parte e deixar as outras pendentes. Não adianta você fazer isso. Você vai viver mal.
Não adianta você ser certo num aspecto da sua vida, né? E nos outros não ser. Você tem que acertar toda a sua vida, você tem que equilibrar, harmonizar toda a sua vida. É assim que você tem que fazer. Você tem que purificar todas as partes, todos os aspectos da sua vida. Você tem que buscar ser completo em tudo. Nós precisamos ser assim. Você não pode ser, por exemplo, né, meio anjo ou meio santo e meio demônio. Não tem como. Você não pode ser meio fiel ou meio crente, né, e meio infiel e ímpio. Não dá para ser assim. Nós temos que ser completos. E em nenhuma área você pode ser assim. Não dá para você separar, né? Como chefe, você é um carrasco. E na igreja eu sou um diácono e eu sou santo. Na minha casa eu viro o diabo de novo. Não pode. Não dá para ser assim. Não pode ser assim. Nós somos seres projetados e programados por Deus. Ele tem algo para nós. E Ele vai pedir contas de tudo que nós somos. Nós não podemos, né? Podemos até enganar os outros, mas a Deus ninguém engana. Você pode enganar os outros, mas a Deus ninguém engana. Nós precisamos buscar uma totalidade com Jesus. É isso que nós temos que fazer. Nós precisamos viver completos, viver inseridos em Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Os que são do mundo, eles não pensam assim. Eles acham, né, que você pode separar as coisas. Os que são do mundo acham que você pode ser bonzinho em casa, bonzinho na igreja e descer o cajado no trabalho. Eles acham isso. Ou outras coisas, né? Você pode ser infiel e vir à igreja. Meu Deus, não é isso. Nós precisamos ser completos. Não tem uma área que você vai dar um jeitinho. Nós precisamos viver completos com Jesus. Sabe, as pessoas acham que você pode ser. Eu estou falando das pessoas lá fora, né? Um dia desses, eu vou contar e não vou contar a pessoa, tá? Nenhuma dos envolvidos. Mas uma pessoa chegou para mim e falou assim, não, porque veja bem, os jovens, eles hoje, nós temos, falando assim de uma forma genérica, hoje nós temos uma outra cabeça. Então, os jovens podem transar antes do casamento, porque a cabeça é outra. E aí, eles podem ficar mais tempo para casar, porque a cabeça é outra. Então, eles vão lá, transam, e não precisam casar tão cedo, porque isso é a cabeça do mundo. Isso é a cabeça do mundo. Eles acham que pode separar, eles acham que as coisas podem ser meia boca. Você conhece essa expressão? Meia boca? Nós não precisamos, nós não podemos ser cristãos meia boca. Né? Assim como nós não podemos fazer gatilhos, né? Gambiarras, a gente não pode ser cristão meia boca. Não dá para nós sermos cristãos meia boca. Aí você é meia boca, porque numa determinada área você age de uma forma, numa outra você age de outra forma. E aí você é um cristão meia boca. Nós temos que agir de forma diferente. Nós precisamos buscar isso. Nós não podemos, né, sermos diferentes nas nossas áreas, tentar dar jeitinho em algumas áreas. Nós temos que ser sérios com Deus. Nós precisamos buscar a Deus, nós fazemos planos, partes de um projeto, de um plano. Eu queria que você abrisse em Efésios, capítulo 4, Efésios 4, de 11 a 13. Eu gosto muito, né, desses versículos, que eles são elucidativos, eles explicam, né, muito bem essas questões. Efésios 4, 11 a 13. Posso ler? Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos
Ele está falando de todos os cristãos, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, completos com Ele, a medida da plenitude. Cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude com Cristo, ou de Cristo, né? Sabe, nós temos que ser completos. Nós não podemos ser meia boca. É isso que Deus quer de nós. Ele não quer cristão meia boca, não. Ele quer cristão completo. Ele quer homens e mulheres, né, que não têm dois comportamentos. Ele quer homens e mulheres que sempre têm a mesma visão da vida, seja no lugar que for, seja no colégio, no trabalho, na igreja, em casa. Isso não está acontecendo. As pessoas acham que elas conseguem agradar a Deus fazendo uma das coisas bem, fazendo partes, né, da sua vida bem. Mas não é isso. Nós estamos vivendo neste mundo para sermos completos com Cristo, a plenitude de Cristo em nós. Esse é um problema hoje na vida cristã. As pessoas, elas ficam, né, elas às vezes são até desmotivadas, propositadamente, para não ser assim. São desmotivadas para ser meia boca. Mesmo um cristão hoje dedicado, olha o que eu estou falando, cristão dedicado, né, ele dedicado na sua busca a Deus, ele tenta ser perfeito, mas ele é falho com a sua esposa e filhos. Quantos pastores vocês hoje têm visto que estão se separando? Ah, mas espera aí, não deu certo. Não deu certo? Vai para a Bíblia. Ah, mas primeiro se traiu, algo está acontecendo, né? Mas digamos, traiu, um deles traiu. Lê a Bíblia. Traiu? A Bíblia diz o quê? Perdoa. Perdoa. Hoje existem pessoas se separando, e eu estou falando dentro da igreja, cristãos maduros e até pastores. Não existe isso, gente. Não pode ser assim. Vai dar o teu jeito. Claro que se o pastor, né, for totalmente rejeitado pela mulher, ele não vai ter culpa, né? Quer dizer, culpa sempre tem, né? Você sabe disso. Num casal, os dois lados sempre têm culpa. Pode ser 5% de um e 95% do outro. Mas há a culpa dos dois, sempre. Então, o que acontece é que tinha que ter visto antes. De repente, o homem deixou a mulher de lado e foi se dedicar só a uma área da sua vida. Não pode fazer isso. Aí você vê filhos, né, de cristãos já no Evangelho há muitos anos, eles se desviando. Pô, será que não deu um alerta? Será que ninguém avisou? Será que, será? Ou será que os pais não deram os exemplos? Pode ser isso também, né? O pai não deu exemplo, os pais, né, não deram exemplo, e aí acontece isso. Sabe, nós temos que cuidar de todas as áreas da nossa vida. Nós somos uma engrenagem dentro de um plano. Você vai dar conta de tudo que você fizer. O sujeito lá que provocou a mulher a ir embora de casa, ele também vai dar conta. A Bíblia diz que os nossos pecados serão esquecidos, para efeito de punição. Mas está escrito que todos vão dizer, vão lá ouvir no julgamento, tudo o que fez, até palavras torpes, significa as brincadeiras que a gente faz, né? Até essas palavras desnecessárias, está escrito lá que nós vamos dar conta. Então, nós somos um completo, um ser completo, debaixo de um plano completo. E a gente não para pensar nisso.
A gente vai tentando melhorar alguma coisa na nossa vida e deixa as outras de lado. Não pode. Eu não posso deixar a minha esposa de lado para me dedicar totalmente à igreja. Eu não posso fazer isso. Se ruir o meu lar, eu vou estar sendo falso. Você entendeu? Em alguma hora eu vou estar sendo falso. As pessoas escondem. As pessoas não estão resolvendo. Nós temos que ser completos com Jesus. Tem de haver o perdão, tem de haver a reconciliação, tem de haver a busca pelos nossos filhos, a busca pela nossa esposa, e vice-versa, né? A esposa pelo seu marido. Nós temos que fazer isso, porque é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Porque se não for assim, vai haver um desequilíbrio na nossa vida. Eu não posso ter uma área maravilhosa, perfeita. Ah, meu Deus, meu trabalho é excelente. Eu ganho bem, trabalho num ambiente maravilhoso, as pessoas são ótimas. Eu trabalho só com a cabeça, só criação. Poxa, que maravilha, né? Digamos que eu trabalhasse na Microsoft. Né? Microsoft não. Qual é o outro lugar que o pessoal joga basquete durante o expediente? Eu esqueci o lugar. No Google, isso. É maravilhoso. Aí meu trabalho está maravilhoso. A minha vida, pessoal, está um lixo. Meu trabalho é maravilhoso. Aí você se dedica cada vez mais ao seu trabalho, porque ele é maravilhoso. E a sua vida, pessoal, vai pelo buraco da descarga, né? Ou do vaso. Vai pelo buraco. Sabe? Não podemos ter um desequilíbrio na nossa vida. Nós não podemos ter uma área na nossa vida, uma peça que nos forma, né? Uma engrenagem nossa defeituosa. Nós temos que ser completos. Você tem que buscar isso. O que está faltando, né? Para a sua engrenagem? O que está defeituoso? Não foge disso, não. Não foge, encara o problema. Ora, bota o joelho no chão. É isso que você tem que fazer. Se tem algo errado, não foge. Não finge que não existe, que o problema vai crescendo, né? Quando você bota o problema dentro do armário, ele cresce, né? Você já viu? Você, não sei se trabalhou com burocracia, mas eu trabalhei. Muita burocracia. Então, quando tinha algo que não estava funcionando, que esquentava a cabeça, se você deixasse aquilo de lado, depois, alguém, no meu caso o comandante, né, ia me cobrar, vem cair aquele trabalho. Não adianta. Não tem tapete para você botar embaixo. A nossa vida, é assim. Você tem que encarar as coisas, você tem que orar. Como eu orei na minha vida de marinha, né? Porque eu errei muito, como você também deve errar. Eu errei muito, e lá o erro dava... E eu saí da marinha sem tomar cana. Não porque eu não tivesse feito nada por merecer, mas porque Deus foi bom comigo. O erro lá era, cana. Né? Não, claro que não era qualquer erro, mas, sabe, não adianta a gente esconder debaixo do tapete. O bicho vai te pegar. Você tem que ser completo. Nós precisamos ser completos. Buscarmos sermos cristãos. Não em uma área, em todas as áreas. Não ter um comportamento bom numa determinada área, mas em todas as áreas. Não adianta você ser bom na igreja, bom no trabalho e uma peste em casa. Ainda bem que nenhuma esposa riu, nem a minha. Mas não adianta. Não adianta. E todas as outras coisas são verdades. Não adianta você ser bom em duas coisas e deixar a outra para lá. Na sua área profissional, você tem que ser bom também. Né? Então, sabe, tem cristão que é uma peste, né, em alguma dessas áreas. Você conhece algum? Eu vou olhar para baixo para não saber se você conhece ou não. Sabe, você também não pode ser assim. Você não pode ser assim. Amém? Eu acho que vocês não entenderam. Amém? Amém. Não seja assim. Não deixe nenhuma peteca de nenhuma área cair. Tá? Então,
dobre seu joelho e faça a sua parte, no mínimo, em oração. Deus, Ele nos planejou desde o ventre. Isso está lá escrito em Salmo 22, 10. Eu não vou pedir para você abrir, porque eu vou ler para você. Está escrito assim, na versão minha NVI. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és meu Deus. Nosso Deus, antes de nós nascermos, Ele já era nosso Deus. Deus nos planejou desde o ventre. Ele nos encaixou como uma peça. Lembra do carro? Que não funcionava as coisas direito? Ou você tentava, fazer gambiarras, dar o jeitinho? Nós somos uma peça de uma engrenagem dos planos de Deus. E você tem que entender isso, para você se conscientizar de que você tem que ser melhor. Não faça graça, Não faça que nem criança brincando de pique-esconde. Não, pique-esconde não. Pique-paredão. Você sabe o que é pique-paredão? Meu Deus, vocês não foram criança. Aqui tem um paredão. Porque... Gente, é paredão, porque existiam 3 paredes. Então só valia um lado e outro. Calma, é a minha brincadeira. Dá licença de eu brincar como eu quiser. Na minha brincadeira, lá no meu prédio... Não, ela está tentando dizer que não é. Lá no nosso prédio, a gente brincava assim. 100 anos atrás. Tinha uma parede e tinha outra. Então a gente chamava essas 2 paredes maiores de paredão. Então tinha as menores aqui atrás. Então ficava um cara tentando pegar e os outros tentando cruzar na frente e por trás e etc. Então, de vez em quando, é isso que eu estou falando para você não fazer com Deus. Não fazer isso na sua vida. De vez em quando, o que a gente fazia? Até como plano para distrair o cara para o outro passar, Porque é sempre assim, A gente se afastava, aí o cara está ali. Aí quando ele vinha, a gente corria. Nisso que ele ficava concentrado, a gente vinha um outro e corria. De um paredão ao outro. Essa era a brincadeira, Na vida espiritual, não faça isso. Não se arrisque, Não largue Deus. Vem até um pouquinho para experimentar. Deixa eu ver se alguém... Vai ver se o inimigo vai nos pegar. Não faça isso. Não deixe, não dê mole para o Satanás. Você fica juntinho de Deus. Você não dá esse mole. Fica arriscando. Não faça isso. Não brinque. Não faça graça. Nesse sentido. Não faça graça. Não faça graça com o nosso Deus. Com o seu Senhor. Com o nosso Senhor. Não se arrisque. Não se arrisque a ser uma pedra rejeitada por Deus. Porque nós somos, a Bíblia a todo momento fala de nós sermos uma construção. Nós somos parte de uma construção. Não seja rejeitada por Deus. Não seja sua vida rejeitada por Deus. Não arrisque, o seu encaixe no reino, porque Ele já nos encaixou. Você está aqui essa noite, você já está no muro da cidade santa, ou na própria cidade, que não está definido se é um muro ou a cidade, mas você já faz parte dessa cidade, você é essa pedra. Não arrisque o seu encaixe que está lá e você perca isso, não faça isso. Haverá um tempo, está escrito, haverá um tempo em que nós seremos medidos. João fala isso. Ele, com uma vara, ele mediu. Aquilo é o símbolo de sermos contados. Deus sabe o número dos que vão ser salvos. Nós vamos ser contados. Nós somos hoje contados. Nós fazemos parte de uma grande peça, de uma grande construção. Somos peça, de uma grande construção. Você precisa ser medido, contado por Deus naquela hora. Não se arrisque, não faça, não se arrisque, não tenha, seja a pedra desse templo, dessa cidade santa. Não se arrisque tendo uma área da sua vida em que você deixa as coisas ruins, que você não se importa. Você tem que se importar com tudo. Você só vai se encaixar no futuro
se você se encaixar hoje. Hoje é o tempo de você se encaixar dentro do plano de Deus. Hoje é esse tempo. Se você encaixar agora, você encaixa depois. Porque a sua vida é isso, é um teste. Nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo aprovados ou não. Nós estamos vivendo a vida, não é à toa, não é... isso aí eu vou deixar para lá. Não, não deixa para lá não. A sua inserção no reino de Deus é hoje. Deus, ele não faz uma obra meia boca, com pedras, preste atenção, defeituosas. Ele não faz isso. A obra dele, eu já falei uma vez nessa frase aqui, nós somos imperfeitos, mas fazemos parte de um corpo perfeito, porque esse corpo tem o sangue de Jesus sobre nós. Nós precisamos entender isso, nós precisamos lutar por isso. Nós precisamos entender e fazer por onde. Deus não faz uma obra de meia boca, Ele planeja. Deus planeja. Ele trabalha. Jesus falou que Deus estava... Meu Pai trabalha até hoje. Ele fala lá. Meu Pai trabalha até hoje. Deus planeja. Deus trabalha. Assim como Ele fez com o tabernáculo, né? Deus planeja, trabalha e constrói. Que nós somos a igreja construída de Deus. Então, sabe, como Ele fez com o tabernáculo, né, ou com o templo, Ele faz conosco. Ele faz no detalhe. Ele vai no detalhe. Às vezes a gente sofre, né, mas é para a gente sofrer para algo melhorar, né? Ou porque alguém precisa que você passe por aquilo para ajudar, né? Sabe? E o detalhe dessa construção enorme, que eu não sei o número de tijolos, né, de pedras que vão ter, eu não sei o número, mas esses tijolos sou eu e você. Nós somos o detalhe. Ele fez o templo com detalhe, Ele fez o tabernáculo com detalhe, Ele está fazendo um povo no detalhe, um a um. Você não consegue ir na leva, a leva da família Castro, aí vai a leva. Não é assim, é um por um. Um a um. E nós precisamos entender isso. Você precisa entender que aquelas pedras, né, que eram construídas, elas eram paralelepípedos, né? Ou seja, retangulares em 4 lados e quadrados, ou outros retângulos de 2 lados. Entenderam? Que é um paralelepípedo. Acho que eu não tenho nenhum exemplo aqui. Não. Então, são várias faces. Imagina, não era assim as proporções, mas imagina isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, e aqui mais 2. Né? Então, eles fizeram encaixes. Sabe, só vai encaixar o que é perfeito. Se tiver uma ponta para cima, ela não vai encaixar. Nós precisamos entender isso. Nós somos pedras e Deus, Ele faz as coisas perfeitas. Nós somos imperfeitos, mas somos aperfeiçoados por Jesus. E nós temos que entender isso. Aquele Deus, né? Aquele mesmo Deus que fala para nós, lá em Lucas, né? Nós vamos ler depois os versículos. Ele fala que nós temos que ser cuidadosos com a nossa construção. É o mesmo Deus que está olhando para nós, que somos as pedras que Ele vai construir. O seu reino, que vai dominar finalmente a terra, que era o plano original para Adão, que hoje não está acontecendo, porque Adão errou e nós continuamos no erro, né? Então, sabe, será que o Deus que expressa, né, que nós temos que planejar, nós temos que edificar para não sermos envergonhados, etc. e tal, será que esse Deus que expressa isso, que nós vamos ler daqui a pouco, será que Ele está construindo um corpo, uma cidade, um reino de forma errada e não planejada? Não. A sua vida é planejada. A sua vida já é medida, é contada. Eu quero que você abra em Lucas 14, 28 a 30. Lucas 14, versículos 28 a 30. Abriram?
Lucas 14, 28 diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Você acha que Deus, que expressa isso dessa maneira, né, mostra que nós temos que planejar a nossa vida, que nós temos que planejar as coisas? Será que ele não planeja o corpo dele? Será que ele faria diferente disso? Será que ele faria de qualquer maneira? Jesus disse assim, preste atenção, Jesus disse assim: ser perfeito como eu sou perfeito. Amém? Não deixe áreas da sua vida a meia boca, áreas da sua vida em que você deve alguma coisa. Você tem que buscar acertar todas as áreas da sua vida: profissional, emocional, espiritual, corpo, alma e espírito, né? Tudo nosso tem que ser assim, completos, porque Deus planejou isso para nós. Amém? Que você seja amoroso na sua casa, que você seja amoroso no seu trabalho, que você seja amoroso na sua igreja, que nós sejamos sempre as mesmas pessoas, que você entenda e seja assim. Você não pode ser uma peste numa parte da sua vida, ou desleixado, ou você não pode ser assim. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor, que a tua mensagem, Senhor, tenha vindo àqueles que precisavam ouvi-la, Senhor. Que as vidas se completem, Senhor, em Ti, Pai. Que as nossas vidas sejam, Senhor, verdadeiras, Pai. Que nós não precisemos, Senhor, esconder coisas de nós mesmos ou das outras pessoas dentro de um armário, Pai. Tentar esquecer, tentar passar por cima, que a gente possa levar tudo a Ti em oração, Pai. Como a Tua palavra nos ensina, Senhor, levar tudo a Deus em oração, Pai. Que seja assim, Pai. Que cada um aqui tenha consciência para consertar a sua vida, Senhor. Que nós não deixemos as coisas passarem, o tempo passar, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Oh, Pai, eu te peço, Senhor, por aqueles que nessa noite especialmente estão precisando disso, Pai.